Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse olho. Ensinar não, né? Eu vou mostrar pra vocês e aí nós fazemos juntos. Bom, primeiro eu desenhei um olho em uma outra folha e passei lápis atrás de todo o olho. E risquei por cima do desenho na folha de aquarela, pra poder passar o desenho. Assim como vocês estão vendo aí, passei o lápis atrás e agora eu só contorno por cima, que ele transfere para a folha de trás. E aí, você vai passando por cima e ele já transfere. Eu não passo em cima de tudo, porque alguns detalhes dos cílios e tal, eu faço na folha de aquarela já pra eu ter mais noção de como é que vai ficar. Tá vendo que eu fiz só alguns, que são os principais, pra eu marcar qual que é o sentido dos cílios. Então, eu só vou fazendo mais alguns aí e dou alguns detalhes que eu não passei da outra folha também. Então, eu continuo passando e fazendo detalhes na sobrancelha. E para esse desenho, eu vou usar a aquarela da Léo e Léo que eu tenho, que ela é muito boa, gente. Ela é da linha escolar, mas é ótima. E algum godê pra misturar tinta, que eu não aconselho misturar na própria paleta. E aí, eu comecei fazendo uma misturinha de marrom com laranja pra chegar a esse tom bem clarinho, com bastante água, pra ficar bem clarinho, pra ser a base da pele. Então, eu fiz bem clarinho, passei em tudo ali, e nas beiradinhas eu fui dando só algumas batidinhas bem clarinhas, pra deixar um efeito mais legal, como eu não ia fazer o rosto inteiro. E aí você preenche tudo embaixo do olho e tal, pra você poder fazer sombras mais tarde. E aí tá vendo que eu vou clareando nas bordas pra ficar mais legal. Agora eu fiz essa mesma mistura, agora com menos água pra escurecer mais. Porque na aquarela é assim, se você quer alguma cor mais clara, eu não aconselho adicionar branco. Você vai colocando água até ficar bem clarinho. E aí, quanto mais escuro você quiser, você coloca menos água. Então, foi isso que eu fiz. Coloquei menos água e passei ali já nos lugares que eu queria que ficasse mais escuro, já pensando nisso. E aí, você passa em tudo até ficar bem homogêneo. E aí, gente, eu tô usando esse pincelzinho que é bem fininho, que ele é muito bom. Eu comprei faz pouco tempo, mas ele é incrível pra fazer detalhes pequenininhos. E aí eu peguei novamente, coloquei menos água nessa mesma mistura e fui adicionando alguns detalhes na pálpebra móvel e embaixo do olho ali, embaixo da sobrancelha, em cima um pouquinho também. Fiz em todos os lugares que eu achava que precisava ser mais escurinho. Isso com um pincel bem pequenininho e não faz em muitos lugares, porque senão fica muito escuro, então vai fazendo só um pouquinho e faz várias camadas, tá? E aí, de novo, eu peguei dessa vez um cinza pra fazer as sombras dentro, na parte branca do olho, que ela não é inteira branca, então eu fiz algumas sombrinhas de cinza aí. Aí, feito isso, eu voltei pra pálpebra, que já tinha secado um pouquinho esse tempo, e fiz mais sombras. E aí vocês podem ver que eu vou fazendo no meio e vou espalhando pras beiradas da pálpebra, porque eu acho que fica mais legal quando eu faço assim, e com a sombrinha no meio. E aí eu fiz mais alguns pontinhos ali em volta do olho, e fui fazendo mais sombras. E aí, gente, eu fiz um delineado. Então, pra fazer o delineado, eu contornei um pouquinho de escuro em volta dele. E eu comecei a fazer ele com um marrom clarinho. Não clarinho, né? Fiz um marrom, mais ou menos do tom da sombra. E fui passando em volta, assim, bem clarinho, em volta de tudo. Pra marcar mais ou menos. E aí sim, eu marquei em cima do olho, né? E fiz o delineado. Mas calma, que ele não vai ficar marrom assim, a gente vai escurecer mais. Isso é só uma marcação pra ele também não ficar preto, totalmente preto, porque eu não acho muito legal no desenho. Então eu contornei ali mais ou menos o olho inteiro,
pra meio que misturar com o resto delineado, né? E fiz também alguns cílios com esse marronzinho. Então, a gente vai passando bem de levinho só pra fazer alguns risquinhos. E aí você vai fazendo cílios e bem solto mesmo, não precisa seguir os risquinhos do lápis certinho, não. Pode fazer bem solto, claro que mais ou menos seguindo a linha que você fez, né? Seguindo a posição que ele tá. E aí eu voltei fazendo o delineado mais escuro e também dando alguns detalhes nos cílios novamente, com um marrom mais escuro, né? Que aí eu fiz o mesmo tom, mesma mistura da pele, só que adicionei preto pra fazer isso aí, bem pouco. E aí eu volto fazendo mais sombras na pálpebra, mais só alguns detalhezinhos, aí embaixo da sobrancelha também. Embaixo assim, né, em volta, mais ou menos, que, né? E fiz mais algumas marquinhas, só que bem clarinho em volta aí, mais ou menos, do olho. Pra deixar uma coisa mais real, digamos assim. E aí eu voltei com um pincel maior pra pintar o olho inteiro, a íris do olho. E pintei a pupila também, com esse marrom clarinho, que aí eu fui pintando a pupila de todas as cores que eu ia adicionando no olho e isso foi escurecendo. E aí eu fui passando mais em cima, assim, nos cantinhos, pra escurecer mais em alguns lugares. E aí eu deixei secar bem e voltei com um pincel fininho pra fazer mais detalhes no olho. Então eu peguei um marrom mais escuro e comecei a passar pra dar uma profundidade, assim, no olho, deixar sombras. E esses risquinhos, esses quadradinhos, bolinha que tá branca, são os pontos de luz, que eu vou arrumar ainda pra deixar mais real, assim. E aí vocês estão vendo que eu tô fazendo todo marrom que eu adiciono, eu pinto a pupila dessa cor, e aí eu vou escurecendo. Aí eu adicionei mais preto no marrom pra escurecer mais a pupila. Fui fazendo. E tudo isso esperando secar bem, gente, porque a aquarela a gente tem que esperar secar muito bem. Senão não dá, ela espalha toda, mancha, então espera bastante secar. E esse aí que parece preto não é preto, gente, é só mais um marrom escuro que quando ficou em cima um do outro, acabou ficando mais ou menos preto assim. E aí fui adicionando mais sombras com essa mesma cor pra dar um detalhe, tá vendo que já ficou mais parecendo um olho mesmo. Ah, e também eu aproveito pra fazer alguns risquinhos que a nossa íris tem, que é... Não sei explicar como é que é, mas são alguns risquinhos que se você olhar bem de perto dá pra perceber. Então fiz também. E fiz alguns cílios mais escuros, porque eu achei que tava muito clarinho e não tava muito parecendo cílios de verdade. Então fiz só mais alguns escuros pra, tipo, espalhar, sabe? Ficar mais parecendo cílios mesmo. E é isso, você vai escurecendo, vai passando mais, passei mais na pálpebra, mais em alguns locais, que eu acho que conforme eu vou fazendo, eu acho que tem necessidade de passar mais. Então, passei aí mais em alguns lugares, embaixo do olho, assim, em volta da sobrancelha novamente. E aí, agora eu vou pintar a sobrancelha finalmente. E aí, eu passo uma cor base e depois eu vou vir fazendo alguns risquinhos com o pincel fininho, tá? Então, eu pinto tudo, você escolhe uma cor base, depois só vem fazendo algumas sombrinhas. Então aí, ó, gente. Eu só fiz alguns risquinhos, e aí você faz risquinhos em tudo, espera secar e faz mais outra camada de risquinhos. Então aí, ó, fiz em tudo, mas deixa alguns locais sem risquinho pra dar, tipo, um toque de luz, assim, na sobrancelha, pra dar profundidade também. Então, agora eu venho com vermelhinho bem na beiradinha do olho, que é vermelhinho, né? E eu tinha esquecido de fazer, então eu fiz. E aproveitei pra fazer tipo algumas veinhas no olho também, bem fininho, bem discreto, só pra dar um detalhe a mais que eu gosto. E aí eu faço tudo isso
E volto na sobrancelha, que eu já deixei secar, com o marrom mais escuro, fazendo mais detalhes. E é isso, gente. O olho tá pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se você gostou, deixa seu like. Me segue no Instagram, que vai estar passando aí na tela. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau!